tô suando. Tá quente, eu fechei a janela. Eu acho que eu vou abrir. Mas não tá entrando vento de qualquer jeito, não adianta. Boa noite, vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, sempre tá assanhado. 2 Coríntios 4, capítulo 4, tá certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, bondoso Jesus. Te pedimos que o Senhor nos dê capacidade, nos capacite para ler vossas palavras de vossos discípulos e apóstolos, para que compreendamos, Pai, a vossa vida, a vida dos discípulos, para não cometer falhas, como houve falha na primeira vez que Deus enviou um filho legítimo como vós, o filho unigênito de Deus. Queremos também aprender para poder entender a segunda vinda do Messias, a segunda vinda do terceiro Adão, porque teve o primeiro, falhou, a Eva falhou, se uniram a outro ser, outro Deus com D minúsculo, como de Jesus, o Deus deste mundo, o pequeno, né? Porque o Deus é escrito com letra grande e é o verdadeiro original, e perdeu os filhos para Satanás. Hoje nós estamos vendo quantas coisas Jesus nos ensinou e quantas coisas os discípulos aprenderam com Jesus. Por favor, abra nossa mente e nosso coração para compreender como foi a primeira vinda, o que aconteceu, para nós não cometermos as mesmas falhas. Abençoai todas as pessoas que vão assistir agora e depois, e através delas suas famílias, Senhor, dando fé, força e bastante energia celeste para superar os dias que o Senhor já encurtou por causa de vossos eleitos. Muito obrigado por pensar sempre em nós, Senhor, por estar sempre preocupado, Pai Celestiais. E o Espírito Santo, que sempre está na posição de mãe, a nos socorrer, a nos consolar e a nos educar também. Bondoso Pai, por favor, abençoe as nações para que elas se unam, a nação Coreia do Norte e do Sul, que não haja poder satânico que possa destruir, Pai, esses países irmãos. Abençoai também os irmãos peregrinos dos Estados Unidos, para que vossa bênção esteja com ele, para que ele se levante como uma nação cristã que é, uma nação fundada por pessoas que sacrificaram tudo para abrir primeiro a fé em vós, uma igreja, depois a escola, a educação e assim proteger a família. Te pedimos, Pai Celestiais, que possa estar conosco, para que possamos verdadeiramente cumprir o vosso desígnio e desejo. Esteja com todos, Pai, e aqui no Brasil, com todos os três poderes, que levante o justo ali, que faça com que eles compreendam a vossa vontade, faça com que eles compreendam os vossos desejos e proteja o justo dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Levanta ele, protege eles e a família, Senhor, pelo bem da nação brasileira e de seu povo, pelo bem da soberania nacional. Protege também todas as forças armadas, federais, estaduais e municipais, para que o Senhor seja o soberano Pai de todos eles, e assim dedique eles a vós, para que eles possam ser amados, protegidos e as famílias também. Te pedimos que esteja com cada religioso justo sobre a terra, sobre o justo da comunidade sagrada. Eu sei que o Senhor está, Pai, já chegando a peneira. Eu sei que muitas coisas irão acontecer, mas os que tivessem fiéis a vossos princípios, às vossas palavras, aos ensinamentos dos verdadeiros pais, as palavras vindas pela boca do Messias e do Espírito Santo substancial, estarão verdadeiramente protegidos por vós. Te agradecemos e pedimos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Gente, eu tô meio assanhadinha, né? Mas é normal. Tá quente aqui. Vou começar a ler, tá bom? Um minutinho só. Deixa eu ver o que é que a menina queria. Minha menina. Um minutinho só, tá? Assim, ao vivo. 2 Coríntios 2:4. Vamos começar. Vamos lá. É assim, viu? Ao vivo é assim mesmo. Me perdoe. Ui, a Messi entrou agora. Olha ela. Não leu, né? Oi, Mi. Eu tô ao vivo, diga. Mas escreva. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Ela disse
disse que depois fala porque eu estou na live. Tá certo, né? Mais correto. Bom, vamos lá ler. Opa. É aqui. Mestre a mestre. Gente, vamos lá. 2 Coríntios 4, versículo 1. Por isso, tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, e não desfaleceremos. Eu digo a mesma coisa. Às vezes a gente encontra muita barreira, muito obstáculo, mas desfalecer e abandonar, não posso, né? Pode vir qualquer desejo, eu não posso abandonar o que Deus me deu. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam e não andamos com a astúcia nem falsidade da palavra de Deus. Então, nós não podemos fazer coisa que vai ser escondida, porque tudo que é escondido é porque está com problemas, está em vergonha ali. Então, nós não podemos andar desse jeito, nós não podemos... Um minutinho só. Então, a gente não pode fazer as coisas que vai fazer em oculto, porque o que está em oculto é porque não pode ver a luz, certo? E aí ele continua. E assim nós recomendamos a consciência de todos os homens, que não faça coisa errada, que tenha que ser oculto e escondido, tá? A consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós temos o quê? Que andar em verdade, não andar em mentira, não andar em falsidade, não andar em coisas erradas. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto para o que pode estar encoberto. Algumas pessoas não entendem ainda, então estão encobertos porque pode estar encoberto por falta de conhecimento, de sabedoria. Nos quais o Deus deste século, olha bem, o Deus desse século, deixa eu diminuir o Deus aqui, viu? Um minutinho só, que está errado, porque esse Deus é minúsculo. O Deus desse século cegou a inteligência dos incrédulos. Então, se você não compreende Deus, então Satanás pode cegar as pessoas para o entendimento, para as coisas certas, tá? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho agora de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando você está fazendo coisa errada, quando você está fora dos princípios de Deus, quando você está praticando as coisas que Jesus, que o próprio Deus recomenda que não faça, que é contra os princípios de Deus, então sua inteligência, sua visão para Deus, você se torna como cego, mesmo que fale, você não chega a entender. Por isso que ele diz, nos quais o Deus deste mundo cegou a entendimento, não consegue entender dos incrédulos, daqueles que não têm fé em Deus. Porque se você tem fé em Deus e faz as coisas erradas, você não está tendo fé. Porque a fé leva você a acreditar que o que Deus e o que Cristo ensina é verdadeiro. O que os seus verdadeiros pais ensinam é verdade. Então, se você não cumpre a verdade, é porque você não está entendendo, você não tem fé suficiente. Porque se a gente tem fé, a gente vai querer prejudicar a nós e nossa família. Então, tem que estar atento a isso, praticar a verdade. Ok? E aí ele diz, porque Deus desses cegos, entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não têm fé, porque quem tem fé pratica. Para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é o quê? Da palavra de ensinamento. Isso foi na primeira vinda, será também na segunda. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tanto porque o Messias é a imagem de Deus, porque ele vem e se torna Filho perfeito de Deus e união perfeita no coração. O que completar as três bênçãos torna verdadeiros pais, né? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, nosso Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Servo de serviço, não servo como poder. Eu sou servo de Deus. Nós estamos hoje na posição, Paulo já disse isso, Jesus já disse isso. Inclusive, eu acabei de publicar aí um versículo que diz isso também. Somos filhos, certo? Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nosso coração para iluminar
iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, nós estávamos em treva antes de conhecer a palavra de Deus através do Filho dele, de Jesus. Também vamos estar ainda em ignorância até quando conhecemos a segunda vinda e seguimos. Por quê? Porque a face de Cristo, tanto na primeira vinda como na segunda vinda, é a glória de Deus. Então ele vai nos ensinar como nos tornar filhos de Deus, como ser obediente aos princípios de Deus, como vencer as tentações do mal, as ilusões do mundo, ok? E ele diz, temos porém este tesouro, vossos vasos de barro, nós éramos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou seja, somos, mas quando estamos com Deus, recebemos a excelência dele, certo? Em tudo somos atribulados, não angustiados. Nem perplexos, mas não desanimados. Ficamos perplexos com as coisas, assustados com as coisas do mundo, certo? Nos angustia ver as tribulações, né? Mas, a tribulações nos faz sentir a angústia. Mas ele diz, mas não somos angustiados nas perplexidades e nem desanimados. Por que ele diz não angustiado? Porque quando eu entendo a tribulação, eu vou para Deus, então ele não nos deixa angustiado. Ele nos deixa o quê? Fortalecido, sabendo que aquilo é como um teste que a gente tem que passar. Aquilo que acontece com o mundo ou ao nosso redor de absurdo, nós temos que olhar e dizer, como um presidente da comunidade sagrada dizia, na época o presidente Cipriano, ele dizia, veja tudo como um teste, é mais fácil passar. Ou seja, os absurdos que as pessoas fazem, olha que é um teste. Você não pode ficar angustiada, mas você pode ficar sabendo que eu estou na presença de meus pais celestiais. Eu estou com o Espírito Santo substancial. Jesus me trouxe até aqui e não vai me deixar agora, entende? É isso, então a gente não vai ficar desanimado. E ele diz, perseguido, nós somos perseguidos, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Se nós estamos com os pais celestiais, que temos fé que foi Jesus que nos trouxe até esse momento, nós vamos ser perseguidos, mas não vamos ser desamparados pelos céus, nem pelo Messias, e nem podemos estar abatidos, mas jamais seremos destruídos quando estamos centralizados nos pais celestiais. Hoje eu conversei isso com minha filha e conversei também com Duca, né, que faz parte do nosso grupo do MTC, do Messias Tribal Celestial, né? Não podemos ser destruídos enquanto estamos nos princípios dos céus, quando estamos nos esforçando para compreender que quando estamos fazendo as coisas certas, Deus não desampara, não tira a mão de proteção, não tira. A proteção de Deus está sobre cada um que está lutando do lado do bem, do lado da verdade, do lado da justiça. Isso é real e correto. Trazendo sempre por toda parte a manifestação do Senhor Jesus em nossos corpos. O porquê assim? Nós, em todo lugar que formos, temos que levar a presença do Messias, a presença da verdade, a presença do amor que Ele nos dá, transformar para as outras pessoas. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Porque assim as pessoas, aquela pessoa tem Deus, aquela pessoa tem o Messias, aquela pessoa tem Jesus, certo? E tem os verdadeiros pais. E assim que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Deus. Estamos, né, sujeitos. Mas ele diz, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, ou seja, com todos os testes, todas as tribulações, mas a vida de Jesus pode se manifestar em nós, a vida do Messias da segunda vinda, dos verdadeiros pais pode se manifestar em nós, se estivermos corretos, se estiver fazendo as coisas certas. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Mesmo que possamos estar em situação de morte interior ou morte risco, nós temos a vida, porque a verdadeira vida vem de Deus, dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. Então, não temos que ter medo. Como diz o salmista, nem a mortandade que voe, a seta que voa ao meu dia, nem mortandade, né, que assola a meia-noite. Porque nós temos escudo e bloqueio dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. É só fazer as coisas corretamente, sinceridade, verdade e amor. Sobretudo amor, né? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Se você crê, você fala, você ensina, você dá exemplo. Sabemos que o que ressuscitou Jesus
ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, sabemos o que foi. Quem ressuscitou Jesus? Foi Deus. E o que vai acontecer? Vai ressuscitar nós com Ele, tá? A cada passo que estamos fazendo, estamos tendo vida espiritual. E essa vida estará conosco através do Messias. Porque tudo isso é por amor de vós, amor daquele que nós que estamos ensinando, amor daquele que estamos levando a palavra. Para que a graça multiplique por meio de vós. Graça é o quê? Abençoado. É as bênçãos de Deus, né? Quando o anjo disse a Maria, quando ia ter... Jesus disse, Deus achou graça em ti, ou seja, ela era uma pessoa preparada, uma pessoa abençoada, e nós temos que ser pessoas abençoadas, preparadas, ciente de nossa responsabilidade perante o céu, sinceridade, amor, né? E sobretudo paciência, porque é necessário, amor é sobretudo, mas também temos que ter paciência, ok? Aí ele diz assim, por amor multiplicando, né, a graça por meio de muito, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Que é a ação de graça? É de gratidão para Deus. Se nós somos abençoados por Deus, nós temos que ter essa ação de graça. Ação de graça, o povo prega diferente, mas é agradecer a Deus a bênção que você recebeu. É fazer uma ação onde as pessoas sintam o seu coração de gratidão aos pais celestiais, a Jesus, aos verdadeiros pais. Ok? Vamos lá. Por isso não desfalecemos, não podemos desanimar, mas ainda que o nosso homem exterior corrompa no sentimento de dor, de tristeza, só não pode se corromper com o pecado, né? O interior, contudo, renova-se a cada dia. Nós temos que, mesmo se exteriormente está difícil, nos renovar todos os dias, em que temos que nos renovar na palavra, na prática do amor verdadeiro, na prática dos ensinamentos, ok? Porque a nós leva momentaneamente a tribulação e produz para nós um peso eterno de glória muito, ele diz muito, mas muito excelente. Ou seja, Deus, cada tribulação que nós passamos, o que faz em nós? Os momentos de tribulação são momentâneos, mas vai produzir em nós, se nós estivermos conscientes e segurando verdadeiramente na palavra, não abandonando e praticando, vai ter glória eterna para nós, excelente. Né? E lembrando que Jesus diz em Mateus 18, Pedro, entrego a ti a chave do reino do céu, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, nossa glória eterna e excelente começa aqui na terra, quando nós estamos centralizados nos verdadeiros pais, centralizados como Jesus deseja na segunda vinda do Messias. Não atentamos a nós nas coisas que vemos, ou seja, não se preocupe com as coisas que você está vendo, eu tenho que lembrar sempre disso. 120 vezes lendo, essa é mais de 120 vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que sempre me lembrar dessa frase. Não se atenta às coisas exteriores, porque mas nas coisas que não se vê, porque o que se vê é temporário e as que não se vê são eternas. Então eu tenho que atentar nas coisas de Deus que são eternas, confiar que Ele, como desde o meu nascimento, está me guiando na direção que Ele deseja, mesmo que meu pé às vezes tropeçou em pedra, mas o Pai Celestial, os verdadeiros pais, segurou na minha mão. Quando Jesus disse aos 14 anos, vai, siga, então ele mudou minha vida. Então eu tenho que me lembrar disso. Tudo isso que eu estou vendo é temporário. O destino que Deus está fazendo para mim, para minha família, para minha tribo, que é o MTC, Messias Tribal Celestial, está decidido pelo Pai Celeste. Ninguém pode roubar sua bênção. Se você estiver centralizado nas coisas de Deus, se você estiver praticando as coisas de Deus, não deixe ressentimento no seu coração, não deixe tristeza no seu coração, não se vença pelo mal. Antes vença o mal pelo bem. Ore pelas pessoas que se ela estiver lhe fazendo mal, o mal se quebra. Porque você está fazendo bem. Então o bem é superior ao mal e mais poderoso do que qualquer coisa, de que qualquer feitiço, de que maledicência, de qualquer mau espírito, de qualquer perturbação. A oração com sinceridade que você faz para as pessoas que querem lhe prejudicar. Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, porque ela está sob a posse do mal, desejando e fazendo mal aos outros. Você quebra a barreira que ela está... Você cria uma barreira do bem, quebra a barreira do mal que ela está enviando para você. Então, use o seu coração com serenidade, com paz, com amor. Sobretudo para os pais celestiais, para os verdadeiros pais de Jesus. Porque é isso que Deus espera de nós. Se Deus fosse vingar cada coisa que a gente já fez de mal, contra os princípios, contra as leis dele, contra o amor dele, a humanidade nem existia. Mas ele é paciente,
e Ele está esperando nossa redenção. Que nós tenhamos consciência de cada dia de nosso erro. Diga, Pai, por favor, não deixe eu pecar mais. Não me deixe pisar no meio das tribulações, machucando ou magoando ninguém. Entende? É difícil, muito difícil. Todos os dias você será tentado. Todos os dias você passa por teste. Todos os dias temos que ser fortes para vencer os testes. Os testes em casa, os testes na rua, os testes com os amigos. Deusinha, que saudade de você, minha irmã. Beijo no seu coração, como é bom lhe ver por aqui. Muito obrigada por estar aqui. Então, se nós temos essa convicção, nós teremos também as bênçãos que isso traz a nós, certo? Não adianta, reverendo pastor, presidente de igreja, nada. O que adianta é o seu princípio. Você segue eles, obedece o que nosso Pai está mandando. Respeite todo mundo, mas siga as palavras dos verdadeiros pais, a palavra dos princípios de Deus, que são os livros pós-completo testamento. Cada coisa que nós fazemos representa uma ação de graça para Deus, uma gratidão. Pai, eu vou fazer isso porque eu sou grata por o Senhor ter me levado até aqui. Eu sou grata porque o Senhor me concedeu bênção. Deus está seguindo a segunda vinda do Messias. Eu sou grata porque Jesus me indicou. Então vamos orar e agradecer ao Pai mais um dia. Mesmo que a tribulação passe por nós, ela não vai ficar e nós seremos vitoriosos, tá bom? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te pedimos que o Senhor abençoe todos nossos irmãos do MTC, Família Portal para o Céu, dando sempre força para vencer os testes e bênção e proteção, Pai. Te pedimos também que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, com todos os nossos irmãos em cada religião que são justos, que procura praticar a vossa verdade com sinceridade e simplesmente mais, por amor a vós, por amor a Cristo, por amor aos verdadeiros pais. Por favor, levanta o justo e os protege. Abençoe as pessoas que estão assistindo agora e elas e as famílias dela através delas. Abençoe também os nossos irmãos que vão assistir depois, mesmo naqueles que eu não conheço, Senhor. Mas o Senhor sabe cada um e conhece cada coração. Abençoe, guie e os proteja. Te peço isso em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus é nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deusinha. Um beijo no seu coração, viu? Um dia a gente se encontra pessoalmente, eu tenho certeza absoluta disso. Mas você mora aqui, ó, no coração. Beijo. Viu? Ela é missionária também, gente, da palavra dos Pais Celestiais, da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Então, se alguém precisar, ó, é só pedir aqui. Como é o nome do seu estado? Eu confundo Pará. São Luís, né? Uma cidade em São Luís, né, Deusinha? Eu esqueço o nome da cidade, acredita? Gente, mas se precisar, diz aí que a gente marca ela e ela te dá a palavra dos Pais Celestiais, lhe orienta, ela ora por vocês, certo? Maranhão, eu confundo. Olha aí, ó. Ribeirão da Cunha, em Maranhão. Tem pessoas do Maranhão assistindo Caxias. Ribeirão da Cunha, Caxias, no Maranhão, tá? Ah, desculpa, aqui eu confundi os nomes. Maranhão, cidade de Caxias. Deus do céu, meu óculos, gente. O nome dela que é Deusinha Ribeiro da Cunha. Ela está no Maranhão, na cidade de Caxias. Se alguém estiver ouvindo aqui ou no YouTube, quando eu colocar, e precisar de orientação ou espiritual, precisar de oração, precisar de aprender a palavra, procura ela. A gente marca ela. Se você falar aqui, eu procuro no meu Facebook que ela está. Em cada lugar Deus colocou alguém. Então, se precisar, tá aí ela. Viu? Um beijo ao pessoal do Maranhão, um beijo em Caxias, que tem uma pessoa de Deus lá para guiar vocês. Isso é bênção do céu. Obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Meus óculos estão horríveis. Eu agora, chegando pertinho que vi, tem o nome dela, da missionária, é Deusinha Ribeiro da Cunha. Ela está no estado do Maranhão, na cidade de Caxias. Que as bênçãos do céu estejam sempre com você, minha irmã. Uma boa noite. Um beijo no teu coração.